Depois desse vídeo meu aqui, dessa explicação, você vai ver o trabalho de análise do Israel Peterman, do canal Tempo do Fim. Você vai ver como que ele mostra a mídia manipulando, certo? Sobre essa questão dos eventos catastróficos, dos ciclones, do que está acontecendo aqui no Brasil. Você vai ver que como a fala do Papa Francisco, quando ele esteve vivo, incentiva as pessoas a não crerem que isso é uma farsa. Porque esses sinais que estão acontecendo são sinais provocados pelo homem. Mas quando eu digo provocados pelo homem, não é porque nós estamos degradando a natureza. Não é porque nós estamos degradando a natureza. A gente sempre aprendeu assim, que a gente está degradando a natureza. É claro, existe uma parcela natural do nosso comportamento. Mas esses efeitos mundiais de catástrofes, ciclones, terremotos, são causados por pessoas que trabalham para o mal. Entende? Que originalmente, essencialmente, é Satanás. Certo? Então, nós vamos agora entrar no assunto desse vídeo. O que acontece? Você pode analisar que os ateus terão um papel fundamental agora no tempo do fim. Aí você pode estar perguntando, você que é um ateu ou não, pode estar perguntando, mas por que o ateu teria um papel fundamental se ele não acredita em Deus? É justamente por causa disso. Porque Deus, entenda? Deus, não é porque a pessoa não acredita em Deus que Deus também não acredita nela. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença da pessoa não acreditar em Deus e de Deus acreditar em quem não acredita nele. Entende? Então, você tem que entender que Deus usa essas pessoas para ele falar, dar o alerta que ele precisa de dar para a humanidade. Ele usa os ateus. Entende? Ele usa os ateus. Agora, por que? Você deve estar perguntando, por que Deus usa os ateus? Também, porque ele usa a gente, me usa, te usa, entende? Usa o cristão, usa qualquer pessoa, certo? Por que Deus vai usar os ateus? Porque Deus também quer salvar o ateu. Deus não quer entrar numa discussão teológica com o ateu. E Deus não quer aparecer para o ateu e ficar falando igual a gente fica fazendo. Olha, acredita em mim? Não. Deus ele vai fazer com que o ateu, certo, saiba do poder e da existência de um Criador. E a partir desse momento, Deus ele trabalha na vida do ateu e ele é salvo. Porque Deus tem multiformas de se revelar Jesus para essas pessoas. Entende? Então o que vai acontecer? O decreto dominical que vai surgir nos Estados Unidos, ele vai impedir das pessoas trabalharem no domingo. Certo? Aí o que acontece? O ateu que trabalha no domingo, ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão disso. Primeiro, porque ele não crê. Segundo, porque os Estados Unidos estão impondo religião e aí já está atrapalhando a liberdade religiosa. Entende? Porque o ateu também ele usufrua da liberdade religiosa. O que é o ateu usufruir da liberdade religiosa? Ele não é obrigado a crer. Se ele não é obrigado a crer, ele não é obrigado a entrar em processos religiosos porque o Estado está usando processos religiosos. Por exemplo, a guarda do domingo, que domingo não pode porque vai restaurar a natureza. Entende? Ele não é obrigado a isso porque ele não crê em Deus, ele não crê que é assim. O ateu crê que ele tem que ir lá plantar a árvore dele pronto para poder salvar a natureza.
O ateu, ele entende assim. Então, o que acontece? Vai haver mártires ateus. Mártires ateus. Não só mártires cristãos, mártires ateus. Porque eles vão estar junto conosco. Junto conosco não é assim, não é porque eles vão ser os nossos amigos. É porque eles vão estar do nosso lado, mesmo não tendo uma comunicação conosco, nós cristãos que estamos passando a mensagem, mas eles vão estar do nosso lado pelo mesmo propósito, dizendo que nós não somos obrigados a guardar o domingo. Eles não são obrigados a guardar o domingo, porque eles precisam trabalhar ou fazer qualquer outra coisa secular que eles fazem. E nós que guardamos o sábado, porque é bíblico, nós vamos guardar o sábado. E vamos ser culpados disso, porque vão falar que Deus está culpando, está jogando essas tragédias no mundo por causa de nós, que guardamos o sábado, que é bíblico. O sábado é que é bíblico, não é o domingo. Então, é por isso que os ateus são similarmente igual aqueles antediluvianos que ajudaram a construir a arca, mas não entraram. Noé ficou ali anos e anos construindo a arca, não ficou? A arca não ficou? Muitas pessoas ajudaram ele, mas nem por isso entraram, porque eles não creram. A mesma coisa são os ateus, certo? Então por isso que a gente fala que usar as pedras é isso. Deus usa as pedras. Quando ele fala pedra, não é porque um ateu é desmerecido, não. Não é isso não, que é cabeça dura, não é isso. Porque Deus quer dizer que se a gente não está fazendo nossa obrigação de falar a palavra de Deus, ele vai usar até, se possível, uma pedra. Quando ele fala se possível uma pedra, é porque ele não depende do ser humano para falar a palavra dele. Ele depende do ser humano, de qualquer coisa, de animal, como temos aqui conteúdos, passagens bíblicas, entende? Que até animais falaram, entende? Então é por isso que Deus vai usar as pedras, vai usar os ateus. Certo? Continue aqui no nosso canal e veja o impressionante trabalho de análise do Israel Peterman, do canal Tempo do Fim, da análise de manipulação da mídia, certo? E se você quiser apoiar o ministério dele, certo? Eu vou deixar as informações aqui na descrição. Um forte abraço e fico agora com Israel Peterman. Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, eu estou fazendo este vídeo para mostrar como a mídia da besta está influenciando as massas sobre a questão climática. Este vídeo da BBC News mostra o momento em que o tornado atinge o Paraná, Rio Bonito, e depois eles ficam mostrando o antes e o depois. E depois eu quero mostrar para vocês alguns comentários de algumas pessoas, para vocês verem como as pessoas estão sendo manipuladas. Vejam o vídeo. Momento em que o tornado atinge Rio Bonito. Aí é o antes, depois. A mídia é muito manipuladora, irmãos e irmãs. Ok. Vamos ver agora, irmãos, alguns comentários para vocês terem uma ideia do que está vindo pela frente. Vejam o que esta mulher disse. Que medo e que tristeza de tanta terra arrasada. Força para a população e que os negacionistas do clima acordem. Vocês estão percebendo, irmãos e irmãs, aonde isso vai levar? Vocês se lembram na pandemia da pestilência 19, quando as pessoas diziam que os que eram contra as picadas de Babilônia, eles chamavam de negacionistas? E vocês se lembram que Papa Francisco chamou de negacionistas aqueles que não acreditam nas mudanças climáticas? O Papa Francisco chamou de negacionistas. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem.
que o Papa Francisco chamou de negacionistas, aqueles que são contra as mudanças climáticas, que não acreditam nas mudanças climáticas. Vamos ver mais. Infelizmente, a natureza já não aguenta mais. A ganância de alguns em prejuízo de muitos. Aqui esta pessoa está falando, é o preço que estamos pagando pela destruição de árvores e rios. Aqui no Rio Grande do Sul, enchente no Paraná, tornado, vai piorar as coisas. Os países ricos só pensam em dinheiro. Não querem fazer acordo pela diminuição dos poluentes. Vejam este. Agora podemos falar de mudança climática? Vejam este. Mudança climática. O povo não está acordando. Ou acordado. Gente, ano passado teve uma seca terrível aqui pro norte. E fora as queimadas. Vejam este, irmãos e irmãs. Fico triste pela população desses lugares, porque somos todos brasileiros. Ainda bem, tupiniquins, quando se trata em ações preventivas para desastres ambientais. Ninguém está preparado para isso, sem falar das políticas e pessoas negacionistas sobre as mudanças climáticas, mesmo que ano a ano a coisa piorando nessas regiões do país. Poucas mudanças na política nacional para enfrentamento de crises e desastres naturais, somado à manutenção de comportamentos e atividades prejudiciais ao meio ambiente. Vejam este. Este clima é incomum para essa região do país, certo? Sim, foi o que eu disse. Aqui no Brasil nunca houve tornados. Há 15, 20 anos atrás, nunca houve tornados. Agora está aparecendo tornados no Paraná, no Rio Grande do Sul e furacões. Até quando o homem vai fechar os olhos para as consequências dos desmatamentos? Vejam este. Ainda tem gente negando as mudanças climáticas e o aquecimento global. Só vão se dar conta da seriedade do problema quando for tarde demais. Vejam este, eu sempre ouvi falar do fim dos tempos, agora estou vendo acontecer. Há muitas pessoas que estão acordando com esses desastres. E Deus, Ellen White diz que Deus usa esses meios para acordar as pessoas. Mas então, irmãos e irmãs, é isso. Como vocês puderam ver, muitas pessoas, e tem mais, muito mais comentários, irmãos. Pessoas falando sobre negacionismo do clima, negacionistas do clima. Vocês imaginam quando a lei dominical sair e as catástrofes e as calamidades que irão aumentar por causa de que o governo, o povo, os líderes estarão pisando na lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, né, que é o sábado, e adorarem a besta e a sua imagem, as catástrofes, as calamidades aumentarão. O que essas pessoas e o que a mídia vai fazer? A mídia vai manipular as massas cada vez mais. E o que essas pessoas dirão? Ellen White diz, eu vou colocar o texto aqui para que vocês possam ler. Eles dirão que estas calamidades são pecados acarretados, né? São pecados por causa deste povo que guarda o quarto mandamento, o sábado. Eles dirão que este pecado é devido à não observância do domingo. Vou colocar o texto aqui para vocês lerem. Então, irmãos e irmãs, a coisa está vindo. A mídia está preparando as massas. As pessoas estão começando a adotar a ideia da agenda climática e Satanás está trabalhando nos laboratórios da natureza. Satanás está preparando o caminho para a lei dominical, para a marca da besta, para a vinda dele, do anticristo como o falso Messias, né? E ele dirá que essas calamidades, que o sábado foi mudado para o domingo, tudo vai piorar, irmãos. Então, a mídia está trabalhando em cima das massas e nós não estamos percebendo. A maioria da igreja está dormindo enquanto Satanás está trabalhando. A coisa já está aqui. Só falta uma faísca para acendê-la. Nos preparemos, irmãos e irmãs, porque o que está por vir não vai ser fácil. Será terrível, será breve, mas terrível, diz Ellen White.
O Papa Francisco também é o primeiro pontífice a tornar a mudança climática uma prioridade. Em 2015, para destacar imagens de um ponto importante do meio ambiente, foi projetado na Basílica de São Pedro, a cúpula projetada em meados do século XVI por Michelangelo. O que você diria aos negadores das mudanças climáticas? Existem pessoas que são tolas, e tolas mesmo se você lhes mostrar pesquisas, eles não acreditam. Por quê? Porque eles não entendem a situação ou por causa de seu interesse, mas as mudanças climáticas existem. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. É isso que está vindo, irmãos e irmãs. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, o Criador está advertindo da sua próxima vinda aos habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo de grande crise da história do mundo.